Meus amigos e minhas amigas, eu trago hoje uma fala do presidente Lula nesse 17 de julho de 2025, lá em Goiânia, falando a um público de um evento da UNE para aproximadamente 10 mil estudantes. E ele criticou o tarifaço do Donald Trump e diz que vai taxar empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Mas ele vai taxar é você, porque as empresas que fazem propaganda, que patrocinam, consequentemente vão tirar esse valor de contribuintes. É o normal das coisas. Pelo menos numa coisa é louvável a atitude do presidente Lula. E ele decidiu vetar o projeto que amplia o número de deputados federais na Câmara. Na economia, o dólar cai e fechou em R$ 5,57. Na política, Jair Bolsonaro diz que Michele, a sua esposa, se concorrerá ao Senado por Brasília. E o seu filho Carlos também concorrerá ao Senado em 2026. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz assim: Deus está nos preparando grandes coisas sobre disputar o Planalto em 2026. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica. Uma pesquisa da Quest diz que o presidente Lula lidera em todos os cenários no primeiro turno e empataria só com o governador de São Paulo, o Tarcísio, no segundo turno. Já mais uma afronta do presidente Lula a Donald Trump, falando à CNN, se o Donald Trump tentasse fazer no Brasil o que fez no Capitólio, certamente seria julgado e preso, falando se fosse aqui no Brasil. E por isso que alguém tem dúvida de que o ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado e preso? Eu não tenho. Se você tem, olha aí. Líderes do PT pedem a prisão de Eduardo Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Uma preocupação, o aumento de HIV, casos de HIV, principalmente em Porto Alegre, no nosso Rio Grande do Sul. Uma outra preocupação é a quantidade de mortes por gripe, influenza, HN1 e a pouca quantidade de pessoas, principalmente dos grupos de risco, de estarem se vacinando. Não há uma explicação lógica, uma vez que não tem custo nenhum, não tem nem dor, poderia se dizer. Então, vá até um órgão de saúde e se vacine. Mas trago aí então e mostro a vocês o presidente Lula falando hoje a estudantes e ameaçando as empresas americanas. Ele disse: eu não quero que as empresas americanas, as empresas de plataforma, sejam, cobradas no Brasil. Dizer uma coisa: o mundo tem que saber o seguinte: esse país só é soberano porque o povo brasileiro tem orgulho desse país. E eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós não aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, você fica utilizando para fazer agressão, para fazer mentira, para prejudicar. Violência contra a criança, ódio entre as crianças, violência contra as mulheres, violência contra os negros, violência contra LGBTQIA+, ou seja, tudo que é tipo de violência. Aqui a gente não vai permitir, porque o dono do Brasil é o povo brasileiro e nós não vamos permitir que as nossas crianças sejam vítimas de coisas
que não está sob o nosso controle. E nesta fala, além de dizer que vai aumentar as taxas das empresas digitais americanas, também ele critica do tarifaço de Donald Trump, dizendo que não aceitaria que interferissem em hipótese alguma, tanto na economia quanto na justiça brasileira. Mas será que essa recente visita que ele fez à companheira Cristina Kirchner na Argentina, presa por corrupção e com cartaz dizendo Cristina livre, será que isso não tem a ver com interferência? E as grandes potências tipo China, Índia e Brasil já conversaram, as duas potências China e Índia já conversaram com o Donald Trump e já acertaram essa sobretaxa, mas o Brasil, como não tem diálogo com os Estados Unidos, inclusive aquela batalha do BRICS, tentando fazer com que o dólar deixe de ser a moeda referência internacional, e agora, inclusive, a OTAN diz que existe a possibilidade de sancionar o Brasil por estar comprando petróleo da Rússia e, com isso, abastecendo em milhões de dólares aquele país que está em luta com a Ucrânia, e já foi dito que eles devam parar com isso e as sanções vão ser ainda mais duras, segundo o Donald Trump. E a OTAN já são vários países da Europa. Quer dizer, seria um caos na economia brasileira. E neste panorama preocupante exposto a vocês, eu espero que, ao assistirem o nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. O seu comentário é muito importante. No canal de Pepe Severo, no YouTube, onde eu peço também, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.